Pessoal, eu vou pedir licença, eu vou desativar os comentários, depois a gente ativa até para colher de vocês algumas impressões a respeito do tema que eu já vou dizer qual é. Para quem não viu nas redes sociais, eu já vou dizer qual é o tema. Então, eu vou pedir licença para desativar os comentários. Depois eu ativo. Fiquem aí que depois eu ativo até para vocês poderem participar, fornecendo para nós material de dúvida. Olha, eu tenho uma dúvida que vocês não esclareceram. Lembrando que esses encontros de domingo não buscam tratar questões jurídicas, mas sim questões atreladas à jornada de quem está estudando para concurso público. Eu tenho aqui a equipe do RS Online. Ricardo Silvares tem uma função muito importante nos grupos de estudos. O Ricardo Silvares ele faz as radiografias das carreiras. O Ricardo Silvares vai buscar as incidências dos ramos do direito das disciplinas nos seus concursos. Ele vai atrás das teses que existem nas carreiras. Depois, com base nesse material, o Ferracini, que está aqui, ele faz todo um planilhamento para que você possa acompanhar o grupo de estudos em cima de materiais. Então, o Ferracini ele não só diz o que você deve estudar durante a semana, ele diz isso num vídeo, justificando por que ele escolheu o tema A, B, C, D, mas isso tudo está acompanhado de material, de apostila. E nós temos o Fabrício. O Fabrício coordena a equipe de simulados, porque todo o conhecimento da semana ele é trabalhado depois em forma de simulados. Então, essa equipe é RS Online, dos grupos de estudos do RS Online. Nós temos vários grupos de estudos em andamento, e já deixa eu avisar, nós temos esta semana o lançamento do grupo de estudos para o MP. É um grupo de estudos regular, segunda turma, não visa um MP específico. É um grupo de estudos mais extenso, tem 10 meses, então você tem mais tempo para estudar e não visa um concurso de MP específico. É para quem quer MP estadual, não importa o estado. Feita esta introdução, o tema de hoje que nós queremos debater aqui com algumas gerações de MP, e é interessante essa junção de gerações, porque você vai perceber que nessa jornada pouca coisa muda. Na verdade, o que mudou nas nossas jornadas, né, foi a tecnologia. Então, isso mudou bastante. O tema de hoje: estudar para concursos públicos e conciliar sua vida de concurseiro com a sua vida pessoal e profissional. Eu vou começar hoje, se vocês me permitem, com o Fabrício. Foi o grande idealizador do tema, foi quem sugeriu esse tema. E o Fabrício é o mais recém-aprovado aqui da turma. Fabrício, quando você foi aprovado no concurso do MP, você já trabalhava, você já era marido e você já era pai. Então, eu acho isso muito legal. Eu não sei se o Ferracini e o Silvares passaram por essa experiência, eu não passei. Silvares também não, Ferracini também não. Ferracini talvez até tivesse filho, mas não sabia. Vamos lá. Então, olha que interessante. Pior que isso fica gravado, né, Silvares? O Fabrício, na live de hoje, o Fabrício reuniu absolutamente todos, entre aspas, obstáculos. Era concurseiro, já tinha uma atividade profissional, já era marido, não vou falar chefe de família para não levar um tiro, já era marido e já era pai. Então, Fabrício, explica para nós como que você trabalhou todos esses cenários, todos esses, entre aspas, eu coloco entre aspas, obstáculos, porque eu tenho certeza que tudo isso também serviu para dar fôlego e incentivo para o Fabrício. Como é que você se virou, Fabrício? Logo que eu saí da faculdade, eu tinha um cargo público e daí eu percebi que eu precisava me dedicar bastante e eu pedi exoneração desse cargo. E eu fiquei um ano estudando. Qual era o cargo, Fabrício?
acho que ninguém sabe, eu era agente penitenciário. Hoje, policial penal. Exatamente. Você E eu tem um trabalhei perfil. perfil total. E eu pedi exoneração do cargo, né? E para poder estudar. Fiquei um ano estudando e daí comecei a passar nos concursos e assumi e comecei a trabalhar. Daí parei um pouco de estudar e tal, enfim, isso a gente já contou na outra live. Quando chegou perto do concurso do MP, eu estava assim com a vida bem atribulada. Eu tinha um cargo de procurador de município na minha cidade, eu, né, era marido, tinha, enfim, todas as minhas atividades em casa. Eu tinha um filho recém-nascido que me demandava também muito esforço, muita dedicação e tive que conciliar tudo isso, né? Na verdade, acho que a trajetória, eu conheci muita gente que fazia concurso e eu percebo que, por que que eu sugeri esse tema? Tem muita gente que estuda e o concurseiro, às vezes, ele é muito radical. Ele acha que ele tem que largar tudo na vida dele só para estudar. E esse é um erro, né? Porque quando você larga tudo, você está largando a sua vida. O concurso é algo muito importante na vida, mas ele não pode ser a coisa mais importante da sua vida. Porque se você transformar o concurso em algo mais importante da sua vida, no dia que você for fazer a prova, você vai estar carregando um piano muito maior do que ele já é, né? E isso acaba trazendo uma sobrecarga muito grande. E, enfim, então eu fui conciliando, eu acho que o E que eu como que fiz de você conseguiu diferente, conciliar? Você estipulava um horário onde você se colocava na situação de concurseiro e acabava se blindando do resto, ou você estudava, ao mesmo tempo seu filho estava no seu colo, você estudava enquanto sua esposa estava assistindo um filme, você estava lendo um livro, ou não, você se trancava, esse é o meu momento, inclusive se implicava em menos horas de estudos, mas horas padrão ouro, como é que era? exatamente, eu tinha menos tempo de estudo e eu saía de casa para estudar porque não tinha condição, né? Assim, é até injusto com uma criança você não dar atenção para uma criança que está te pedindo. Então, eu saía de casa e eu tinha muito pouco tempo para estudar. E, e o que eu assim fiz, um amigo meu que me deu essa dica e eu peguei para mim e eu vou trazer para vocês. Esse meu amigo, ele é promotor inclusive hoje, e ele falava assim: Fabrício, a gente tem que encarar o estudo como como um trabalho que você tem hora para começar. Então assim, você não pode atrasar. Ah, hoje eu estou cansado, vou chegar mais tarde. E assim, você precisa ir no médico, você vai em outro horário, porque é seu horário de trabalho. Você não tem como apresentar atestado pro seu tempo de estudo. Só que também você não pode ficar abrindo WhatsApp, ficar abrindo rede social, ficar abrindo notícias de sites de notícias, porque daí você vai estar diminuindo a qualidade do seu estudo. E como você falou, Rogério, era um estudo de hora de ouro, né? E é isso que eu E fazia. o legal é que uma pessoa nessa sua situação, que reduz o tempo de estudo para poder compatibilizar atividades pessoais e profissionais, é a pessoa que dá mais valor ao minuto de estudo, né? Isso eu Exatamente. acho legal. E aí eu vou passar a bola para o Ferracini, porque o Ferracini trabalha o planejamento dos nossos grupos de estudos. O Ferracini, você pega o final de semana do Ferracini, ele se dedica exatamente a esse planilhamento, isso é visível nos grupos que nós temos de WhatsApp. Então, o próprio Ferracini, ele tem que ter uma disciplina própria para preparar a disciplina que vocês vão seguir. Se tem uma coisa que nós vendemos, né, Ferracini, é Organização, né? disciplina e organização. Então, como é que nós vamos vender disciplina e organização se nós não somos disciplinados e ou organizados? Então, o Ferracini é o cara que eu costumo brincar que é o nosso Scandisk da sua vida. Lembra do Scandisk, Ferracini? Você punha lá Scandisk para formatar a máquina, né? Você via as Fazia. pastas, tudo e tal. Ele é o Scandisk do seu estudo. Ferracini, como que, quando a gente faz o grupo de estudo, você trabalha bem esse planilhamento, levando em conta X horas de estudo por dia, e Sempre. você é um cara que você tenta homogeneizar isso aí, homogeneizar e uniformizar,
mas você também não quer saber de aluno perdendo tempo com outras coisas, não dá conta, né? Na verdade, a regra é sempre a mesma, né? Independente da época de quem foi. Lógico que quem tem a sorte de não precisar trabalhar agora vai ter mais tempo e consegue colocar tudo isso de uma forma mais equacionada para ser resolvida dentro do parâmetro que se tem de estudo diário, tá? Mas o que eu falo sempre para os alunos é que os problemas não deixam de acontecer porque você está estudando para concurso. Os problemas vão estar rotineiramente acontecendo. E você só vai conseguir equacionar os problemas e o estudo se você se organizar, porque senão você vai ter mais um problema, que é ter o teu estudo desorganizado. E aquele tamanho de problema é muito grande, porque parece que o descumprimento da planilha de um dia parece que pesa, e aí vem pesando até o momento da desistência. Essa desistência vem por desorganização. Ela não vem por cansaço, ela não vem por insucesso. Para qualquer tipo de planejamento, você tem que partir de um objetivo palpável. Se você parte de um objetivo que ele não é atingível, um objetivo que beira a utopia, eu vou estudar 12 horas por dia e vou trabalhar, não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Você precisa direcionar o teu estudo de acordo com aquilo que você decidiu estudar. Por isso que é muito difícil estudar para todos os concursos, de uma vez só. E agora a gente está vivendo um momento típico disso, né? Aparece concurso de tudo quanto é lado. O Brasil inteiro está abrindo concursos, magistratura, Ministério Público, Defensoria, delegado. Não dá para prestar tudo isso. Você tem que escolher um rumo que você vai tomar e a partir desse rumo, dentro de um objetivo palpável, eu tenho quantas horas de estudo por dia que eu consigo fazer concretamente? Na verdade eu tenho 5, mas eu só consigo fazer 3. Não, você vai ter que buscar 5 horas. Porque não é fácil passar no concurso do Ministério Público. Opa, piscou. Não é nem um pouco fácil. E é tão difícil quanto você organizar a tua vida. Você vai precisar fazer essa organização. Os nossos cursos, a média diária de estudo, elas giram em torno de 5 a 6 horas de estudo diário para esses concursos direcionados. No concurso maior de Ministério Público, você tem um período um pouquinho mais tranquilo de estudo por dia, algo em torno de 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas, nesse curso de 10 meses que o Rogério disse. Esse planejamento dos 10 meses é feito para 3, 4 horas por dia. Então, se você tem um objetivo a curto prazo, é necessário que você condense um pouquinho a sua vida para aquele estudo diário de 5 horas. Aonde é que você vai arrumar essas 5 horas? Só você vai saber, porque a vida é totalmente particular sua, mas você vai ter que arrumar esse período para essas 5 horas. Deixar claro que o Ferracini ele diferenciou os grupos de estudos direcionados que o RS Online tem, grupo de estudos para MP São Paulo, MP Santa Catarina, MP Minas, MP DFT, MP Acre, MP Amapá, MP Santa Catarina, acho que eu já falei. Bom, esses grupos de estudos que já estão em andamento, nós fazemos um planilhamento, o Ferracini faz um planilhamento trabalhando com uma disponibilidade de 5 horas. Isso nós anunciamos, inclusive, no plano, no anúncio do curso, na boneca do curso, para você não ficar depois desiludido. Agora, além desses grupos de estudos direcionados, nós temos um grupo de estudos geral, extensivo, que ele não visa um concurso do MP específico, ele visa os concursos do MP. Ele é mais extenso, é de 10 meses. Então, aqui o que exige de você é um pouco menos. 3 horas, mais ou menos, você já dá conta do recado. Então, atenção, uma coisa é o grupo de estudos para um concurso específico, outra coisa é um grupo de estudos para o MP sem um concurso específico. Esse aqui é mais light, entre aspas. Isso. Ô, Ricardo, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, né, que prestar concurso é primeiro estabelecer objetivos e depois mostrar que você irá cumpri-los. Dentro dessa história de você conciliar vida profissional, vida pessoal e concurso público, como trabalhar esse axioma, entre aspas, né? Então,
Prestar concurso é primeiro estabelecer objetivos e depois mostrar que você irá cumpri-los. É um compromisso de você com você mesmo. Você mesmo, exato. Então, aquilo que o Fabrício falou, vou buscar um atestado médico para enganar quem? Você? Exato, exatamente. É um compromisso seu com você mesmo. Eu acho que esse é o ponto de partida, né? É algo que você está investindo esse tempo em você. Isso que a pessoa tem que ter isso em mente. Então, ela tem que ter esse compromisso e disciplina. Então, esse é o primeiro ponto. Objetivo. Você pode, por exemplo, o Ferracini estava falando, acho que foi você que falou sobre prestar várias provas, sobre ter, por exemplo, agora vários MPs abertos. Eu acho que você tem que colocar uma meta. Eu quero o MP na minha vida, eu quero passar no MP tal e estudar para esse MP. Né? Porque a base vai ser igual para todos, assim, em termos de base, de matéria jurídica. E, evidentemente, que depois você pode... O tronco é o mesmo, né? O tronco é o mesmo. E você vai poder depois refinar quando chegar perto de uma das provas. Você pode fazer isso. Eu fazia isso. O meu objetivo era passar no MP de São Paulo. Eu tinha um rigor comigo, porque a água ia bater no queixo no final do ano, então eu tinha que passar naquele ano, né? Senão eu ia ter que me virar bem ali. Então eu pus na minha cabeça, eu tenho que passar nesse concurso que tiver esse ano. Beleza, só que no meio do caminho, logo de cara, já veio outro concurso. Veio um concurso aí da Procuradoria do Estado, que é uma excelente carreira. Eu prestei, fui passando, e como é que eu fazia? Eu desviei o meu estudo, porque tinha, por exemplo, direito do trabalho. Eu ficava estudando direito do trabalho? Não. Quando chegava perto da prova, eu fazia ali uma revisão de direito do trabalho, etc. e tal. Mas o meu objetivo era São Paulo, era o MP, e eu ia cumprindo ali as metas. Então eu estabelecia quais eram as matérias que eu ia estudar, e no caso, nos nossos cursos, a gente dá isso, né? Então você não precisa se preocupar com isso, você não precisa se preocupar com material, você não precisa se preocupar com quais matérias, com a divisão, o que eu estudo nessa semana, etc. Mas se você não tem, por exemplo, se você não segue aqui o curso, você não está aqui no curso, você precisa urgentemente se planejar, fazer um planejamento. Prazo, qual é o prazo que eu tenho e quais serão as matérias que eu vou estudar, que material que eu tenho disponível, quanto eu vou estudar por semana, enfim, você vai ter que se virar para fazer esse planejamento e segui-lo. E se você realmente conseguir segui-lo, você vai ver que você vai ter evolução, você vai ter resultado, e isso é o mais importante. As metas que a gente coloca ali, o Ferracini coloca no planejamento, elas, nos grupos que são mais específicos, MP São Paulo, MP Rio de Janeiro, etc., são pesados, né? Requer ali um estudo de 5, 6 horas. Alguns alunos acabam não conseguindo, mas isso é normal. O importante é seguir o planejamento e ter disciplina. Não é? Tem gente que não consegue porque não estuda, né? A verdade é essa. Tem gente que não se dedica, né? Finge que está estudando para, sei lá, para agradar aí a si próprio ou agradar alguém. Mas, a autossabotagem, né, Ricardo? Mas isso é uma autossabotagem. Então, é um compromisso com você, um investimento que você está fazendo com você mesmo, e vale a pena realmente ter essa disciplina. Você vai abrir mão de algumas coisas? Vai, como o Fabrício falou, você não vai abrir mão de tudo, porque isso é bobagem. Mas de alguma coisa você vai acabar abrindo mão, né? Eu abri, o Ferracini deve ter aberto, o Fabrício, algumas coisas ele abriu mão, mas, então, assim, faça escolhas, né? Faça algumas escolhas. E aproveite, eu já tive aluno que chegava, tinha feriado, tinha simulado para fazer no feriado, e assim, um concurso, um curso com a prova já próxima. E o aluno ia, voltava, chegava da praia, almoçava e fazia o simulado. Ia mal, ligava para mim e falava, fui mal no simulado. Falei, como é que você fez o simulado? Eu explicava, eu falava, olha, leva a sério, né? Leva a sério. Estudar não é isso. Então você vai abrir mão da praia nesse dia. E você vai fazer o simulado. Eu acho que algumas coisas você precisa abrir mão, né? E você precisa levar a sério. Eu acho que basicamente é isso. Eu acho que o que você está falando acaba sendo para o estudante o óbvio, mas às vezes ele não quer enxergar. Ou seja,
Se passar num concurso como o do MP exigisse 1, 2 horas por dia, você podendo ir para a praia, ficar bonitão, tal, podendo curtir, você dar feriado e ainda mais, você emendar data de feriado. Feriado é na quinta, eu volto só na segunda. Se fosse assim, todo mundo passava. Todo mundo exatamente. passava. Agora, nós estamos falando de um concurso, por exemplo, do MP de São Paulo, onde já se espera 30 mil candidatos. Desses 30 mil candidatos, quantos fizeram um compromisso com ele mesmo de se dedicar? E aí eu tenho que lembrar que alguns alunos entram em contato e falam, poxa, será que isso é para mim? Acho que não é para mim, eu acho que... E aí você tem que acreditar que você pode fazer algo diferente. Que algo diferente vai acontecer se você se dedicar. Porque eu conheço 2 alunos, um que fala que não vai passar e outro que fala que vai passar. E os 2 têm razão. Os 2 têm razão. Aquele que fala que não vai passar, ele tem razão. E o que fala que vai passar, também tem razão. Só veja qual dos discursos você quer adotar. E quando eu coloquei o tema da live, Fabrício Terracini e Silvares, o aluno pôs assim, professor, o senhor esquece que o senhor já fez uma live dizendo que o senhor só estudava? Quando o senhor prestou o concurso, o senhor tinha 20 e poucos anos, não era casado, o que o senhor vai falar sobre isso? Ele estava um pouco irritado, né? Eu curti a mensagem dele, eu até curti, né? Paz e amor. Mas se naquela época você acha que eu não fiz renúncias, eu fiz. Por exemplo, te dar um exemplo. Eu já namorava a minha esposa. E a Simone, eu via a Simone só sábado e um pouco de domingo. Então eu saía de Campinas sábado à tarde, eu ia encontrar a Simone, a gente ficava junto, eu voltava sexta-feira depois do almoço. Então imagina só um namoro onde eu via a Simone praticamente 24 horas por semana. 24 horas por semana. Era de sábado para domingo só. Isso para mim era uma baita renúncia. Eu não era casado, eu não tinha filho, etc. E também tinha renúncia em relação a essas atividades que o Ricardo falou. Meu lazer, amigos, etc. Agora, se nada disso que eu estou falando te convence, então vamos trazer para o momento atual. Eu sou promotor de justiça, escrevo livros e dou aulas. Sou pai e sou marido. Você acha que hoje eu não tenho que fazer isso? Lógico que eu tenho. Então, Exatamente. eu tenho autoridade para te dizer, você tem que saber conciliar sua vida de concurseiro com a sua atividade pessoal e profissional. Do mesmo jeito que eu tenho que conciliar a minha vida de promotor de justiça com a minha vida pessoal e minha vida acadêmica. O Ricardo, idem, Terracini, idem, e o Fabrício. Então, é possível. Tem uma coisa assim, impossível conciliar. É impossível, então você vai abrir mão de qual? Você vai abrir mão da tua profissão para estudar para o concurso? Você vai abrir mão da tua família para estudar para o concurso? Ou você vai abrir mão do concurso? Se é impossível, qual que você vai abrir mão? E é isso que nós queremos te explicar. É possível conciliar, desde que você tenha disciplina e comprometimento, organização. Fabrício, se você pudesse só contar a tua rotina numa semana atribulada, quando você estava para concurso. E também dizer o seguinte, tinha momentos que você falava, putz, eu tenho que estar mais presente em casa, batia esse peso na consciência? Uma semana sem rebelião, tá? Pois é. Sem rebelião, semana Não, normal. mas daí já tinha passado, já tinha abandonado já. Lembrando que quando ele foi agente penitenciário, porque é uma função que ganha força a cada dia. Então, nós estamos percebendo hoje a polícia penal cada vez mais valorizada, ganhando força, reconhecimento, etc. Mas na época do Fabrício, tanto que tinha aquela história de confundir com carcereiro, uma expressão que a gente tem que evitar. Vamos lá, Fabrício. Mas aqui, né, eu já não era mais agente penitenciário, né, quando eu estava estudando, né, e a rotina era muito apertada, né, porque assim, a vontade de ficar na família sempre é melhor, a vontade de dormir até mais tarde é maior, a vontade de assistir um filme é maior, mas é renúncia, né,
E eu gosto muito de comparar o concurso com a ideia da maratona. E o Ferracini, que é maratonista aí, Ironman, aí sabe, e é por isso que ele que está fazendo o planilhamento, né? Sabe bem disso. A maratona você tem que se preparar com um objetivo específico, né? De correr aquela quantidade de quilômetros, dar conta daquilo ali e chegar no ponto final ali naquele tempo. Se você sai queimando largada, correndo com toda a sua força, abrindo mão de tudo na sua vida, você vai se cansar e logo no começo você vai desistir. Então você tem que equilibrar com as suas coisas pessoais, para quando chegar na reta final, realmente você dar aquele sprint, né? E chegar e ser aprovado. Eu, como eu tinha menos tempo, eu estudava poucas horas, mas o que eu fazia, Rogério? Eu saía do local de estudo, eu passava a pegar minha esposa, passava a pegar meu filho e ia para casa. Nesse tempo de passar a pegar minha esposa, passar a pegar meu filho e ir para casa, eu colocava no celular os vídeos seu do YouTube, né? Aqueles vídeos que você tinha dicas rápidas. E detalhe, era Legal. coisa de 5 minutos as suas dicas, né? E eu colocava ainda no modo acelerado, né? E você Rogério no muito... modo acelerado. Crime impossível. E eu colocava no modo acelerado e tal, e ia assistindo. E foi até assim que a minha esposa, o dia que a gente se encontrou a primeira vez, que ela reconheceu você, porque ela ia assistindo, obrigatoriamente, ela assistia as suas aulas, né? Ali comigo Sabe como é que ela no carro. reconheceu o Silvário Ferracini? Eu cheguei com o garçom, a gente se conheceu no restaurante. Eu falei, quero uma coca. Ela, nossa, eu conheço a voz. Mas essa voz é familiar, né? Pois é, eu ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar porque eu vivi isso. Eu não sei se Silvário e Ferracini com certeza viveram. De você estar, então, no momento de família ou no momento da sua atividade profissional e com a cabeça nos estudos. Eu estou aqui com meu filho. Nossa, bateu uma insegurança. O que é mandar de segurança, não sei o quê mesmo? Bateu uma insegurança. O que é isso? Desesperador. O que é o divórcio? Toro et mensa. Sabe aquela coisa? Você olha teu filho, você lembra do divórcio, Toro et mensa. Você fala, pô, batia esse tipo de coisa? Não? A minha esposa é psicóloga, né? E assim, o que ela sempre falou para mim ela sempre assim, tentou me dar apoio, né, nessa questão do estudo, mas ela falou, o tempo que você está em casa com a família, seja para valer também, né? Então, assim, você está aqui com a gente, então é pouco, mas seja para valer, né? Aproveite esse momento, não fique também dispersando. Então, eu tinha a minha vida muito bem aproveitada. O tempo que eu tinha com o estudo era para valer, o tempo que eu tinha no trabalho, eu tinha prazo, eu era procurador do município, então eu tinha que dar conta de todos os prazos, e o tempo que eu estava em casa também a mesma coisa. Então foi isso que eu consegui fazer. Foi extremamente difícil, né? Seria muito melhor se eu tivesse o tempo todo para estudo, mas essa não é uma realidade de todas as pessoas, né? Aliás, acho que foi aquele William Douglas, né? Que tem um livro Como Passar em Concursos. Ele fez um levantamento com os candidatos do concurso dele, e mais de 80% dos candidatos trabalhavam e foram aprovados trabalhando. Então é mínimo, né, o que não está trabalhando. Deixa eu até para o Silvares antes, Silvares, até perguntar, daí você já fala rapidinho, quando você prestou MP, você já era procurador do Estado, você já estava exercendo ou não? Uma parte sim, quando eu fiz a primeira fase do MP ainda não, só que eu já tinha passado na Procuradoria do Estado. O concurso começou no começo do ano, tipo em março, assim, quando eu me formei em dezembro. Você trabalhou como procurador do Estado enquanto... Sim, quando eu estava no Oral, eu já trabalhava como procurador do Estado. O que eu fazia? Eu chegava cedinho lá na Procuradoria, tinha para ter cartão, essas coisas, aí eu chegava cedinho e sentava lá, não tinha ninguém, eu ficava estudando, né? Com uma pilha de processo administrativo aqui na frente e fingindo que estava trabalhando. E eu estudava. A minha chefe, um dia, isso de manhã, assim, nas primeiras horas. E depois à noite eu também fazia isso. E o resto do tempo eu trabalhava. A minha chefe percebeu que eu estava estudando no comecinho da manhã. Aí ela me chamou na sala dela um dia e falou assim, você não me falou que estava no oral do MP.
Eu falei, desculpa, tal, eu não falei, tal. Então faz o seguinte, a partir de agora você vai ficar a manhã inteira estudando e você não toque num processo, só trabalha à tarde. Eu falei, ótimo. E aí eu Você está estudava. de castigo, você está de Você castigo. tá de castigo, você vai estudar. Eu achei ótimo, mas ninguém tem... Mas enfim, mas o normal, isso foi bem depois, bem no final. Então eu estudava no começo da manhã, trabalhava o dia inteiro, depois chegava em casa, pegava o metrô, chegava em casa, comia alguma coisa e pau, estudava. Então não tinha jeito, não tinha uma hora livre, era impossível. Mas eu estudava, porque estava no oral, era assim, é tão Tudo difícil online. chegar nessa fase, né? Então, agora, só uma observação, muito, o que eu noto assim hoje em dia, e eu vejo muito nos grupos Telegram que a gente tem, então, os alunos, isso é legal, esse intercâmbio, os alunos colocam, saiu o acórdão tal, saiu não sei o quê, saiu um artigo no Conjur, isso é legal. Mas você tem que tomar cuidado que hoje em dia nós vivemos uma epidemia de informação. Então, se você procurar, você acha. E aí não tem fim essa busca. Então, você tem que tomar muito cuidado para também não se perder. Você vai ter um assunto lá sobre litisconsórcio, aí você acha um acórdão, aí você puxa não sei o quê, e aí você vai não sei o quê. Quando você viu, você perdeu o dia inteiro num ponto que você poderia ter resolvido com a sua apostila, com o seu material, com o seu livro. Então, cuidado com isso, hein? Essa é uma coisa que desvia muito a atenção das pessoas hoje. Então, tem que tomar cuidado, que isso toma tempo. É a história da disciplina e organização. Você tem que buscar informação no tempo que a informação merece e buscar a informação que você precisa. Tem gente que busca informação num tempo absolutamente desnecessário e não raras vezes uma informação que não vai lhe servir para nada. Porque, eu já aconteceu isso comigo, Ferracini, do aluno mandar uma pergunta no grupo de estudos do MP nosso. Ele mandou uma pergunta para mim. Professor, eu estou com uma dúvida no contrato de arrendamento mercantil e tal. Eu falei, desculpa, essa dúvida por quê? Não, eu estou pensando numa situação. Eu falei, bom, primeira coisa, essa situação envolve alguma razão para o MP intervir? O que você construiu nesse cenário que precisa da intervenção do MP? Por quê, né? Não, mas veja, eu estou preocupado, eu acho que esse contrato é difícil. Falei, é difícil? Não só é difícil, como é difícil cair na sua prova. Você está buscando uma informação num tempo desnecessário, uma informação que não vai lhe ser útil para nada. Para nada. É aquele cara que quer gabaritar o edital, que inclusive nem está voltado para a carreira dele, é o edital da mente dele, né? Exato. Você já viveu isso, né, Ferracini? Várias vezes, né? Várias vezes. E por isso que o planejamento que a gente faz, ele não sai do nada. Ele sai de um estudo de incidência que é feito previamente, a gente estuda todas as provas, a gente estuda por muito tempo todas as provas que aconteceram em cada um dos concursos diferentemente, né? Estudo Santa Catarina, por exemplo. Hoje à tarde eu passei montando a extensão do grupo de Santa Catarina, porque a prova foi colocada um pouquinho mais para tarde, a gente vai disponibilizar isso para os alunos. Os nossos alunos. Vamos entender como é que está, dentro daquelas matérias que nós não colocamos ainda para os alunos estudarem até agora, o que passa a ser prioritário. Então nós vamos estudar isso e ver a necessidade de você estudar ou não determinados pontos, né? Existem alguns fatores que são primordiais. Nos meus vídeos que eu coloco diariamente para os alunos ali, eu coloco isso sempre. Qual que é o fator primordial? O estudo de incidência. Tá? Agora, existem outros fatores. Atualização de legislação, a lei nova, ela cai muito. Você entender a importância do dia a dia do promotor de justiça. Aquilo que está no dia a dia do promotor de justiça, ele tem muita ênfase em concurso público. A atualidade, que é diferente da atualização legislativa, a atualidade é muito importante. Então, é óbvio que nós vamos ter pandemia caindo nos concursos. Eu falo. Perfeito. Às vezes não aparece. Falei em cair pandemia, cai a internet. Não, mas eu acho que isso que você está falando não está na incidência, a gente coloca. E aí que o aluno tem que confiar no seguinte sentido. O aluno fala, eu não sei nem como começar. Nós sabemos. Confia que nós sabemos.
Ah, eu não sei, eu estou perdido. Nós vamos fazer você encontrar o caminho nessa jornada de aprovação. Calma. E você tem que confiar no projeto. Aí o aluno manda assim, olha, mas por que eu recebi no material só 8 páginas do assunto X? Ô filho, faz o seguinte, conforme a extensão do material, você já tem que compreender a importância do tema na sua jornada. Se você receber um material mais substancioso, é porque o tema é muito importante, nós já detectamos isso. E o material que acompanha o tema é um material que se compromete com essa incidência. Se você recebeu no planilhamento o tema Y com material mais sucinto, é porque esse tema no concurso merece esse tempo de estudo. Pronto, é isso, né, Ferracini? A incidência ela é extremamente variável de concurso para concurso e de tema para tema. Né? Achei muito legal o que o Fabrício falou, e até pegando o gancho que ele coloca, sou casado com uma ex-atleta profissional, então o esporte foi muito vivo na minha vida sempre, né? Muito, muito vivo. E o livro do André Agassi, para quem não leu, vale muito a pena pegar. Bom, vocês estão lendo tanta coisa, né? Mas a hora que tiver um tempinho à noite, tem um capítulo ali do livro do André Agassi que ele coloca. Não sei nem se o pessoal mais novo sabe quem foi o André Agassi, né? Mas foi um tenista fantástico, tá? Foi um brilhante tenista, foi número 1 durante muito tempo. E ele coloca que para se chegar ao grau de excelência em qualquer coisa que ele fazia da vida, ele se dedicava, no período que ele estava fazendo aquilo, o máximo, não importa o que for. Então eu estou estudando agora, eu estou me dedicando 100% ao estudo. O meu telefone, então, ele tem que estar numa gavetinha do lado. Na minha época de estudo não existia telefone celular, tá? Mas eu tinha uma secretária eletrônica que eu colocava no telefone e todos os meus amigos, todos os familiares sabiam que eu atendia a secretária eletrônica às 3h30 e às 6h30 da tarde. Que eram os únicos 2 horários que alguém, se tivesse algum recado importante, eu ia entrar em contato. Isso passa, lógico, né? Os tempos foram alterados. E vocês têm outras demandas. Mas passem a dedicação do momento em que vocês estão fazendo. Naquelas 4, 5 horas que vocês suaram para terem disponíveis durante o dia, aquilo tem que estar concentrado só para o estudo. É isso que durante os vídeos eu chamo de estudo de alto rendimento, que eu tirei, evidentemente, do esporte de alto rendimento. Né? Quando a gente fala nisso, o esporte de alto rendimento requer essa dedicação integral a você, aquilo que você está fazendo. O estudo de alto rendimento da mesma forma. Ele só vai ser de alto rendimento se você estiver 100% centrado naquilo que você está fazendo. Tá? Por isso que o aluno, muitas vezes, que estuda 4 horas por dia, tem mais resultado do que aquele aluno que estuda 8 horas por dia, entrando no contrato de arrendamento mercantil que o Rogério falou. Isso não é estudo de alto rendimento. Você não vai cair arrendamento mercantil. E se cair, todo mundo vai errar no Ministério Público. Porque não é matéria do dia a dia do promotor, não tem atualização, não tem função para o Ministério Público. Você perde alto rendimento. Perder alto rendimento, amigo, num concurso que te exige mais de 80% de acerto, a tua chance diminui muito, muito de entrar. Você tem que fazer o teu estudo em alto nível. Perfeito. É mais ou menos, levando para o esporte que o Ferracini gosta, é mais ou menos o seguinte, eu vou fazer uma maratona, então por que você está treinando para fazer a maratona? Dardo, vai dar super certo. Dardo, eu acho que eu treinando dardo me ajuda muito na maratona, vai ajudar para caramba. Mas, ô Fabrício, a tua esposa está aí perto ou não, né? Ela deve estar assistindo a gente aí. Que legal. Esses coraçãozinhos aí, os coraçãozinhos são dela e da minha mãe. Oh, que legal. Mas a tua esposa falou uma coisa que eu acho muito legal. Aliás, por ela ser psicóloga, qualquer dia a gente coloca a tua esposa aqui para bater um papo com esses Vamos loucos trazer aqui. ela. Ó, Fabrício, mas ela falou uma coisa que eu acho muito legal, que é a história do... Você tem pouco tempo aqui, honra a sua vontade de estar aqui. Você está estudando, honra a sua vontade e estuda. Você está trabalhando, honra a sua vontade e trabalha. E aí eu digo isso por quê? Porque se você fica num lugar, mas com a cabeça em outro, você fica um chato. E aí eu queria... A minha esposa lá não está
Parece nem que colocar uma arma na cabeça dela, minha esposa vem aqui. Ela deve estar assim, mas não tem, mas ela às vezes até fala, às vezes ela fica de saco cheio e fala, eu gostaria de ficar 5 minutos para contar quem é você aqui em casa. E aí eu não deixo, obviamente. Mas a Simone fala para mim, Rogério, você quando estudar para concurso, você era um chato. Você era um chato. Eu fico feliz com o verbo no passado. Você era... Por quê? Porque eu tinha dificuldade, viu, Fabrício, de me desligar. E uma vez eu percebi isso, quando eu estava no almoço, eu estava almoçando em casa, tá? Porque eu estava com meus avós, voltava para casa, almoçava, depois voltava com meus avós. Então eu estava sentado com meu pai, meus irmãos, minha mãe, a gente almoçando, durante a semana, almoço ordinário lá. Aí meu pai usou alguma expressão, eu não quero, não, porque não sei o que é o inventário. Eu falei, não, pai, desculpe, isso é partilha. Porque... Ô, Rogério, teve um aí colega meu que... Ricardo, eu ia no cinema com a Simone, isso que a gente ficava no cinema, eu ficava assim, ó, isso que ele falou tá errado, jamais isso aconteceria por causa de tal. Ela, porra, deixa eu assistir o filme. Eu ia falar isso, do cinema é melhor, no cinema... Tinha um colega que brigou com a namorada, foi no cinema com ela e ficou e começou a bater um desespero nele no meio do filme, porque aconteceu uma cena e ele queria entender juridicamente a cena, se era erro de tipo, o que era, e ela percebeu e falou com ele, não, quebrou o pau com ele, falou, você não tá aqui, você está longe. Você sabe longe. que nós temos um amigo em comum, que eu não vou citar o nome dele, ele, da turma ali, nossa, Ricardo, não vou citar o nome dele, é um cara extremamente vaidoso, não sei se é um cara metrosexual. Será que ele está assistindo? Eu acho que não. Não sei. De vez em quando ele assiste. Ele estava estudando para concurso, e eu também, a gente estava estudando para o mesmo concurso. A gente se encontrou num barzinho, ele com a namorada dele, e eu com a Simone, mas a gente se encontrou, a gente não estava saindo junto. Ele estava com os amigos dele, eu estava com uma galera, mas a gente se encontrou. E ele estava lá na mesa com a namorada dele e eu na mesa com a Simone e tal. E eu lembro que nesse bate-papo, quando a gente se encontra no bar, e aí e tal, eu não sei que assunto que a gente falou de direito, que a gente discordou antes de sentar nas respectivas mesas. Então imagina o seguinte, era sábado, eu com a Simone não podendo ouvir falar em direito mais, né? Eu falei, meu Deus do céu, ela acabou me aturando. E aí eu encontrei com ele, as namoradas conversando entre elas, e eu conversando com ele rapidinho antes de cada um tomar o seu rumo, e surgiu uma divergência. E aí o que acontece? Eu fui para a minha mesa, ele foi para a mesa dele, e eu ficava pensando, será que ele está certo? E eu olhava para a cara dele, ele olhava para será que isso vai cair, né? Cara, eu não conseguia participar da discussão, do bate-papo na minha mesa. Eu olhava para ele e falava, será que ele está certo? Ele estragou minha noite, eu estraguei a noite dele. Mas, Rogério, eu acho que quem está nesse estado, tem uma coisa positiva nisso, que eu acho que você vestiu o figurino, você está focado, entendeu? Você está ali atento, você está no concurso, entendeu? Você vai perceber que é o cara que normalmente sai para balada de camisa de força. Mas fala. Não, eu ia falar, de repente a esposa do Fabrício, ela consegue explicar isso. Mas é aquilo que ela falou. Eu não estava no momento de lazer. É no momento de lazer, de descontração, de eu esfriar minha cabeça. E não, eu resolvi discutir o direito e ficava olhando o meu algoz. Será que ele está certo ou eu estou certo, né? Mas, eu Rogério, vou fazer o seguinte. O pessoal pergunta, né? Puxa, trabalhar, estudar, né? Quando a gente só estuda, a gente acaba mesmo saindo um pouco da casinha, né? Porque é muito abstrato. E o que eu acho legal nessa conciliação, né? Trabalhar todo mundo tem, é difícil quem não tenha. Mas eu acho que é até bom trabalhar, e se o aluno consegue ainda um cargo, uma função relacionada ao direito, sobretudo direcionado ainda da área que ele quer. Então, se ele quer Ministério Público, é analista, se ele quer Tribunal de Justiça, ele está assessorando um juiz, porque essa abstração da matéria, ele vai aplicando no dia a dia e isso melhora o rendimento dele. Ele sai dessa coisa maluca de arras, de não sei o quê, enfim, e vai aprendendo direito mesmo na prática. E isso daí
na verdade, dá até uma vantagem para ele sobre outros candidatos, porque ele lê a lei depois com uma outra visão, né? Então eu acho até Fazendo tem a limão ver na com limonada. Perfeito. Você está no É seu dia a isso. dia, aproveitar o seu dia a dia como procurador do município e falando, putz, olha só, na prática aquilo que eu li é assim. Até porque cada um tem um jeito. Eu adorava aprender ensinando. Então, para mim, Ricardo, foi o melhor método. Eu tinha muita dificuldade de processo civil. E aí eu fui ser monitor no 5º ano de processo civil. E aí a primeira matéria que eu tive que dar monitoria, porque a professora de processo civil, ela falava o seguinte, Rogério, o meu monitor, ele não prepara os alunos para o que eu vou ensinar. Não. Os temas que eu não dou na aula, quem dá é o monitor para os seus monitorandos. Então, por exemplo, intervenção de terceiros eu não dou, você vai dar. Intervenção de que terceiros? Aí eu comprei um livro, nunca mais esqueço, de Atos de Guzmão Carneiro. Sei, competência. Puta, tive que estudar intervenção Eu li. de terceiro, mas nunca mais esqueci essa porcaria. Nunca mais. Por quê? Porque eu aprendi para ensinar. Eu vou fazer o seguinte, se vocês me permitem. Eu vou ativar os comentários para a gente colher aqui algumas dúvidas de quem nos assiste. Então, quem está assistindo nesse tema, jornada de concurso público, conciliar a família, vida pessoal, vida profissional, pode colocar aqui a pergunta que nós temos 10 minutinhos e eu respondo. Enquanto isso, Augustinópolis, Tocantins. Olha Tocantins. Em breve teremos um curso específico para o Tocantins. Está saindo. A última prova, 2002, estou fazendo incidência dela. Que legal. A última foi quando? 2012. 2012. Nossa, então aliás, o Procurador-Geral de Justiça de Tocantins é o Luciano, nosso coautor do Leis Penais Especiais, Ricardo Silva. É verdade. É o Luciano, excepcional promotor de justiça. Foi a última viagem que eu fiz antes da pandemia. Fui lá no centro de apoio criminal deles lá. O Aaron pergunta quantas horas devemos estudar para promotor. Eu não gosto de rotular horas. Eu até digo que, tudo bem, você vai fazer o nosso grupo de estudos, nós sugerimos uma quantidade de horas. O importante é você ser muito sincero com a quantidade de horas que você consegue estudar para não colher frustração. Vocês concordam, discordam? O colega vaidoso não é o maçom, tá? Não é. Não, eu sei que não. O maçom é mais novo que a gente, né? Exato. Não é o maçom. Não. O metrosexual não é o maçom. O Kleber é muito mais novo. Se fosse o maçom e houvesse divergência, eu saberia que eu estava certo. Brincadeira, a gente só brinca com quem é amigo. Vamos lá. Vocês concordam com a história de horas? Querem acrescentar alguma coisa? Questão de horas depende muito do nível de estudo que ele já tem, né? Muito do nível de estudo que ele já tem. Se ele já ter estudado muito tempo, ele vai ter menos horas para ser estudadas. Mas é assim, né? Depende da bagagem. Olha só, minha namorada detesta o Rogério, porque eu só escuto a voz dele no carro, no app do Justplay. Fala para ela aguentar, ter paciência, que esse ranço depois ela vai perceber que tem um significado. Passa. MP Rio, estão perguntando se vai ter grupo de estudos para o MP Rio. Sim, já tem, já está com as matrículas encerradas, está em andamento. Tivemos uma aula excepcional ontem com a Kátia Maciel. E espetacular, né? Amanhã das 9 às 11, Cláudio Calo, falando com o pessoal do Grupo de Estudo do Rio de Janeiro sobre falências e recuperação judicial. Eu falo falência e concordata. Tem um aluno que perguntou 2 vezes, uma pessoa que perguntou perguntou 2 vezes aqui para parar. Já tá fizemos saindo. incidência, né? Tá saindo. Então já fizemos incidência, estudo. 2 semanas. Minas Gerais já está em andamento. Minas Gerais já tem andamento, tem rodadas já. Rodadas. Se você quiser fazer, tem o grupo que já está com a matrícula encerrada e as rodadas. Rodadas. O Aaron diz, sou advogado e pensa agora em fazer concurso. Aaron,
você vai conseguir aplicar muito do seu dia a dia como advogado durante o seu estudo. Ainda que você vá discordando de algumas teses que você vai precisar usar no MP, você só vai discordar se você sabe a matéria como advogado. E nesse contraste nasce aí o entendimento. Você entendeu o assunto. Você entendeu o assunto. Então, você vai usar muito do que você precisou para o seu dia a dia como advogado. Você vai usar muito no momento de estudar para o MP. Nada é perdido, muito pelo contrário. O Adriano diz, trabalho à noite, começo a faculdade em agosto. Agora estou pensando em delegar da PF, estou estudando 2 matérias por dia, 3 horas cada matéria. Tá certo? Poxa, você que tem que falar para nós se isso está sendo ou não eficiente, se você está sentindo que isso está te agregando conhecimento. Você ainda está na faculdade. Crie um ritmo que não vai te trazer uma estafa, obviamente, né? O Rogério, tem uma pergunta importante que alguém fez aqui, sobre qual curso ele escolhe, se é o extensivo ou se é MP São Paulo. E eu poderia estender, ou é o MP Rio de Janeiro, enfim. Olha, o que é importante você ver é o seguinte, qual é a sua base. Se você precisa ganhar uma base, né, você terminou a faculdade, você faz tempo ou terminou agora, mas você precisa, né, formar uma base melhor, porque tem muita coisa que você não estuda há muito tempo, é o extensivo. O extensivo é aquele que o Rogério falou no começo da live, que tem um tempo maior de duração e com menos tempo para estudar. E se você já tem essa base, aí você procura os cursos específicos. Porque aí é mais pesado, você precisa ter essa base, senão você não vai conseguir acompanhar. Entendi. Tem gente perguntando o nome do curso, rsconline.com.br, tá? Deixa eu ver aqui. O pessoal perguntando se eu vou fazer um curso específico para a defensoria. Nós vamos expandir, mas nós só podemos expandir para as outras carreiras depois de formar grupos como esse aqui, ó. Pessoas que entendem de Ministério Público de cabo a rabo. Deixa eu ver aqui o que é mais. Magistratura e MP, dá para conciliar? Aqui era legal até falar com a Carol Beraldo, né, que passou nos 2. Sim. Ela foi aprovada nos 2, ela teve que escolher, e ela escolheu o Ministério Público para a alegria do Ministério Público brasileiro, né? Então, dá para conciliar sim, né, Silvares, Ferracini e Fabrício? Nós vamos, inclusive, lançar, né? Fala aí vocês. Não, o TJ... Magistratura muito em São breve. Paulo? Nós vamos lançar o TJ e o tronco comum é impressionante, impressionante. Um diâmetro imenso. São poucas matérias que têm uma diferença e que vão exigir uma dedicação diferente, mas dá para... Aliás, é o que 99% dos candidatos fazem. Sim. Tudo para os 2, né? Foi perguntado se o curso do MP trabalha todas as matérias. O extensivo, praticamente todas. Os focados num MP específico, São Paulo, Santa Catarina, não. A gente vai dentro do estudo de incidência, aquilo que tem caído mais, aquilo que tem probabilidade maior de cair. O Wellington pergunta quantos pontos cada um fez na primeira prova do seu concurso, se fizermos muitos simulados. É que daí, Wellington, também depende. Mas há muito tanto tempo atrás. A realidade era tão diferente, né? Era diferente. O meu foi escrito, tinha 54 questões. Pois é. Eu fiz 84 pontos quando eu prestei. Mas a nota de corte era bem abaixo. Se não me engano, foi 74 a nota de corte. Era uma coisa totalmente fora. E isso é muito variável. Eu já tive alunos que fizeram 93 pontos em primeira fase e não passaram no concurso. Então, a variação, isso é absolutamente variável. Porque aí vem uma preparação. Aí vem uma preparação específica para a segunda fase, uma preparação para segunda fase, para o oral. Para a fase oral. Tudo isso, né? Não é tão simples assim. Rogério, você está saindo do SERS? Uma pergunta aqui. Se eu estou saindo do SERS, eu já saí do SERS, saí em novembro do ano passado, um lugar que eu me realizei bastante,
mas depois eu já não mais queria aquele tipo de prestação de serviço. Eu acredito em outro modelo. Não que o modelo do certo seja um modelo ruim, não, não. Apenas eu queria um outro modelo que Eu dou aula lá. dependesse mais de mim do que de outros, né? Então, por isso que eu saí em novembro e aí criamos o rsconline.com.br. Aquele que não conhece o rsconline.com.br, me permitam rapidamente aqui, se vocês não se importam, só para eu... Está aqui, ó. Este é o site rsonline.com.br. Vocês estão conseguindo ver, não? Então, aqui você tem... Estão conseguindo ver? Dá sim. Sim, sim. Então, aqui vocês têm os cursos. Aqui, clicando, você vai para os meus livros. Aqui, clicando, você vai para todos os cursos do RS Online. Tem curso gratuito, inclusive, viu, gente? Ó, então, tem todos os cursos. Aqui que você encontra grupos de estudos. Tem as suas aulas também, né? Hã? Tem as suas aulas também. Tem minhas aulas, tem grupo de estudos. Aqui você clica na pós-graduação. Tá? Aqui você clicando, você vai para o meu blog, ó. Você vai para todos os artigos. Então, tem bastante coisa aqui, ó. Você clicando em dicas, você vai para um campo só de dicas, ó. Que eu não sei o que aconteceu com essas dicas aqui, que não deveriam estar assim. Deixa eu ver. O que houve com essas dicas aqui? Ixi, deu algum problema nas dicas aqui. Depois a equipe tem que ver isso aqui, ó. Tudo dicas, mas não tem que ter esse formato. Bom, mas então aqui está o site rsonline.com.br. Deixa eu pôr de volta aqui. Rogério, a Simone perguntou 2 vezes se a gente vai fazer alguma coisa para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está uma salada, né? A questão da prova de lá. Então está deixando um pouquinho inseguro o fato da gente ter as semanas disponíveis para lançar o grupo de estudo, tá? Porque não está muito certo a data de feitura da prova. Se a gente lançar um grupo para um pouquinho mais de 10 semanas, é capaz de não dar certo, a gente não ter esse tempo hábil e eles marcarem a prova anteriormente, tá? Mas muito possivelmente nós teremos rodadas para o Rio Grande do Sul, muito provavelmente. A gente está decidindo ainda essa parte aqui. Ó, Rogério, as aulas, por enquanto, realmente são as aulas, o grosso das aulas. O grupo de estudos é uma coisa, aulas, outra coisa. Grupo de estudos, nós analisamos todas as matérias do edital, são matérias que são planilhadas, acompanhadas de material de estudo e encontros de 15 em 15 dias para nós debatermos temas do momento dos vários ramos do direito. Outra coisa são as aulas. As aulas, por enquanto, esmagadora maioria comigo. Nos grupos de estudo já incluímos aulas, tem a aula do Ricardo Silvari sobre a orgânica do MP, e nas aulas nós estamos trazendo professores, temos o Fred Didier com 10 temas fundamentais de processo civil, temos o René Souza com 10 temas de Ministério Público para Ministério Público, agora vai entrar 10 temas de juizados especiais criminais, vai entrar 10 temas fundamentais de direito ambiental, 10 temas fundamentais de direito administrativo. Nós estamos aumentando o cardápio de aulas, tá bom? Quem que ia perguntar alguma coisa aqui? eu ia falar. Tem gente perguntando aqui quantas horas de estudo fazer, né? Mais de uma pessoa perguntou. Eu acho que a quantidade de hora você vai dosar nos simulados. Se você está indo bem nos simulados, sua quantidade de horas está boa. Se você está indo mal nos simulados, significa que não está indo bem. Então o termômetro é o treino, né? O treino da prova e o simulado serve para isso. Joia. Bom, gente, deu 1 hora de live. Quero agradecer imensamente a atenção de vocês. Nós voltamos domingo que vem com outros temas. Sugiram para nós, seja no Instagram do Ricardo Silvari, seja no Instagram do Ferracini, do Fabrício ou meu, sugiram temas que vocês gostariam de ver debatido nesse RSC Connection. Olha minha mãe aí batendo palminhas. Minha mãe entendeu tudo aí, ó. Minha mãe entendeu absolutamente tudo. Então, mandem temas que vocês gostariam de ver debatidos, tá bom? Ricardo, as considerações finais, Ferracini e Fabrício.
Bom, pessoal, vem conhecer o curso, né? Entrem no site, vejam o que tem oferecido, o que nós temos oferecido. A nossa ideia sim, procurar atender a maior parte dos concursos estaduais. E como nós já falamos aqui, nós estamos agora também abrindo, em breve, TJ São Paulo, ou seja, Magistratura São Paulo. Então, venha conhecer, aos poucos você vai perceber que é um modelo diferente de curso e, às vezes, é isso que você está precisando, né? Que é essa planilha, que é esse planejamento, que talvez seja esse o impulso que que está faltando no seu estudo. É isso. Pegando o gancho de hoje, a organização é fundamental. A gente tenta catalisar essa parte de organização para vocês. Indicar para vocês uma forma mais fácil para que vocês consigam dinamizar essa organização que é diária para concurso público, tá? Não existe como se passar em concurso público sem ter organização. Se você não fizer o curso, faça essa organização. Isso é primordial para que vocês tenham sucesso. E em breve, só para fechar, MP Pará, MP Maranhão, MP Amazonas, MP Tocantins, tá? Esses 4 estão no prelo aqui, deve estar saindo em breve aí no RS Online. O Acre já está. Já está. E uma coisa, o nosso material é todo produzido pela Juspod atualmente. A editora Juspod. Fabrício. Isso aí, acho que nessa maratona do concurso público, o nosso papel aqui é de te ajudar, te encurtar o caminho e facilitar com que seja menos dolorido e que você consiga ultrapassar o final ali sendo vencedor. Esse eu acho que é o propósito nosso. A gente se dedica bastante, né? Os finais de semana são intensos de trabalho, mas a nossa motivação é ver o sucesso aí dos alunos. Deixa eu até dizer que tem um aluno aqui querendo que a gente fale de prova e recurso especial. Não tem como, porque aqui ninguém concorda com isso, né? O Ricardo até torce a boca, né? Agora, tem um tema aqui que eles estão sugerindo, se vocês toparem, a gente abate o martelo nesse tema. O que fizeram na véspera da prova? Eu gosto disso. Eu tive uma véspera de prova bem inusitada. Vocês topam? Vamos falar. O que fazer na véspera da prova de primeira fase? Então, eu vou contar o que eu fiz na véspera da minha primeira fase, da minha segunda fase e da minha fase oral. Na minha fase oral foi inusitado o que aconteceu comigo. Silvares a mesma coisa, Ferracini idem, Fabrício também. Vamos lá? Vamos deixar o Fabrício sugeriu isso. Foi o concurso. Ixi, aí a pessoa não deixou o nome, então eu não vou saber atribuir. É ao concurseiro. É isso que está escrito? É isso. Tá. É isso. Então, esta é a live do domingo que vem aqui no RSC Connection. Tá bom? Gente, obrigado. Ó, não esqueçam, todos que estão assistindo, amanhã, dia 28, eu vou lançar uma isolada de processo penal comigo, vou lançar uma isolada de prática penal para o MP. Dia 30, inauguramos o segundo grupo de estudos para o MP, grupo extensivo, 10 meses, quase 8.000 páginas de material planilhado durante esses 10 meses. Então, fique atento a esses 2 lançamentos essa semana. Processo penal amanhã, prática penal para o MP e dia 30, grupo de estudos extensivo para o MP de São Paulo, tá bom? Galera, obrigado outra vez, viu? Um abraço grande. Valeu, Rogério. Até mais, Silvares Ferracini. Até mais. Abração. Abraço a todos. Você.